Olá pessoal, sou o professor Fred Sauer e essa é a nossa revisão para a prova AV3 de 2018, segundo período de Fundamentos de Redes. Bom, a primeira questão, né, o primeiro conceito, na verdade, a ser cobrado, ele está em mais de uma questão, inclusive da prova, envolve conceitos básicos de redes. Como, por exemplo, o que é uma rede de computadores? Quer dizer, dois computadores conectados diretamente já poderia-se dizer que eles estão em rede, uma ligação ponto a ponto? Né? Se eu tiver, por exemplo, um switch ou um hub e dois computadores ligados, cada um a uma porta desse equipamento, né, se comunicando naturalmente através dele, isso seria uma rede? Bom, a resposta para as duas perguntas é sim. Né? Uma rede de computadores é um sistema, né, e esse sistema não envolve necessariamente o uso de ativos, que permite a comunicação entre dois dispositivos, que nós chamamos de dispositivos finais. Né? O que pode ser um dispositivo final? Pode ser um computador, pode ser um dispositivo, por exemplo, como um receptor de televisão, pode ser, enfim, todas essas modalidades de usuários de rede, né? Um celular, por exemplo, que efetivamente podem ser usados para se comunicar. Bom, então, além disso, né, além dessas características básicas do que seria uma rede, né, nós temos também uma discussão bastante importante sobre as topologias de redes. Né? Nós temos algumas topologias, várias topologias, na verdade. Né? As principais delas são a PAN, a Personal, né, implementada através de Bluetooth, né? A LAN, que é a Local, onde você tem um alcance bastante próximo das máquinas, né? Claro, maior do que o da PAN, mas a principal característica das redes LAN é o fato de estarem sujeitas a um único controle administrativo, né? De uma única empresa. Isso é uma LAN. Né? Acima da LAN nós temos a MAN, que é a Metropolitan, é uma rede que atenderia a toda uma cidade, ao escopo, ao alcance de uma cidade, e a WAN, que é Wide Area Network, uma rede tão grande quanto, por exemplo, a internet. Tá certo? Então, essas topologias de rede, elas são topologias geográficas, né? Mas, além disso, nós temos também a discussão sobre as topologias de interligação entre os dispositivos, né? Como, por exemplo, a topologia de estrela, que é aquela onde eu tenho um equipamento central ligado a todos os dispositivos finais de rede, né? A topologia em anel, que é aquela onde um dispositivo é ligado ao outro até o final, que retorna ao primeiro dispositivo. Né? A topologia de barramento, que é uma topologia onde tudo que é enviado para a rede por uma máquina, por um dispositivo final, é efetivamente recebido por todos os dispositivos. Ainda temos algumas variações, né? Como, por exemplo, a estrela estendida ou a topologia hierárquica. Né? As duas são variações da estrela. No caso da estrela estendida, todos os nós eles são, digamos, nós principais, nós importantes da rede. E já na hierárquica você tem uma organização onde um dos dispositivos vai ser o núcleo, né, o core da rede, e os demais vão ser subordinados hierarquicamente a esse principal. Né? Além disso, temos as redes mesh. Né? A própria internet é uma rede do tipo mesh, que a gente chama de partial mesh, onde nem todos os nós estão ligados aos outros. E a full mesh é aquela onde todos os nós estão ligados a todos os outros. É óbvio, eu estou falando isso assim rapidamente, mas é claro que vocês têm isso tudo no nosso material didático, né? No material os nossos slides. Lembrem-se que essa prova V3 ela foi feita por mim, né? Então ela é totalmente baseada nos slides que foram apresentados em sala de aula, certo? Bom, o terceiro aspecto importante da parte de redes que vocês precisam dominar é sobre os equipamentos de conectividade usados em redes. Né? Então, por exemplo, o que é um modem? Um modem é um equipamento que apenas modula e demodula sinais, é um equipamento da camada física do modelo OSI. Ele não tem, por exemplo, capacidade de lidar com endereços. Num nível um pouquinho
maior do que esse, nós temos os hubs. A única diferença, né, do hub para o modem é que o hub ele tem a capacidade de regenerar os sinais. Ele atua como um repetidor de sinais em cada porta. E tudo aquilo que ele recebe por uma porta, ele reenvia por todas as demais portas, né? Ou seja, implementando uma topologia física de estrela, porém lógica de barramento, né? Porque tem uma característica bem parecida com do barramento que eu falei, que eu expliquei agora há pouco, né? Que é implementado em cabos coaxiais, ok? Bom, quais são, além desses, né, os outros equipamentos que nós usamos? Um dos mais importantes de redes atuais é o switch, ou comutador, né, em português, porque o switch ele é um equipamento da camada 2, então ele tem a capacidade de lidar com os endereços MAC, os endereços físicos das interfaces. Então esse equipamento, switch, ele aprende os endereços conforme os quadros vão navegando pela rede e monta uma tabela, chamada tabela CAN, né, que é utilizada pelo switch para poder despachar os quadros apenas para as estações de destino. Então ele tem naturalmente um funcionamento muito mais aprimorado do que os hubs, né? Inclusive a gente diz, né, enquanto o hub é uma topologia física de estrela mais lógica de barramento, o switch é uma topologia física e lógica de estrela, tá certo? Porque o equipamento central ele tem controle do envio de cada pacote para o seu destino final, certo? E o roteador é um equipamento da camada 3, então ele além de lidar com o endereço físico, com MAC address, ele também lida com o endereço IP, então ele consegue tomar decisões que o switch não tem como fazer, de rota, né? Ou seja, qual é a melhor interface para se alcançar um destino distante e não um destino que está ligado diretamente a uma de suas portas. Ok? Então essas aí são as principais, mas naturalmente o que eu espero é que vocês façam um resumo, né? Façam uma pesquisa e procurem melhorar, né, essa descrição que eu estou passando para vocês agora. Bom, arquiteturas em camadas, né? Ficamos bastante tempo da disciplina discutindo as arquiteturas OSI, TCP/IP e I3E 802.3, certo? Bom, a arquitetura OSI é um modelo de 7 camadas, um modelo teórico, né, já que ele nunca foi implementado na prática, mas que serviu como base para o desenvolvimento de toda a teoria, né, de desenvolvimento de protocolos. Até hoje, né, didaticamente, quando se ensina um protocolo do TCP/IP, por exemplo, se associa esse protocolo a uma camada e, consequentemente, às suas respectivas funcionalidades no modelo OSI, certo? Então, o modelo OSI tem realmente uma importância bastante grande no nosso cenário. E, bom, o TCP/IP, eu já comentei, né? O TCP/IP é um modelo simplificado, é um modelo onde nós temos apenas 4 camadas. Ele, didaticamente, costuma ser apresentado com 5 camadas, porque na prática a camada de acesso à rede, que é a primeira camada do modelo TCP/IP, né, de baixo para cima, ela é substituída por uma outra arquitetura, que é a arquitetura I3E 802.3, que é dividida em duas camadas, a camada física e a camada de enlace, e ainda a camada de enlace tem 2 subdivisões, né? A subcamada LLC e a subcamada MEC. Tá ok? Então, essas comparações elas são importantes, né? Vocês precisam saber quais são as correspondências entre as camadas, né? Por exemplo, no modelo TCP/IP nós temos uma camada de aplicação que corresponde às camadas de aplicação, apresentação e sessão do modelo OSI, certo? E, por sua vez, a camada de acesso à rede do TCP/IP é correspondente às camadas física e de enlace do OSI. Existe alguma controvérsia, alguns autores consideram que no modelo TCP/IP de 4 camadas não existiria uma funcionalidade física, né? Não há, digamos, nenhuma base acadêmica para esse tipo de julgamento, né? De qualquer maneira, a gente não vai, obviamente, cobrar isso de vocês. Também entre os modelos OSI e TCP/IP e o I3E 802, há comparações a serem feitas, né? Como eu disse, a camada de enlace do modelo OSI ela é correspondente à camada de enlace do 802.3, que por sua vez é subdividido em 2 subcamadas, a LLC e a MAC. Então não é adequado se dizer que a subcamada LLC é correspondente à camada de enlace do OSI. Não.
A MAC, a subcamada MAC, também tem funcionalidades que equivalem à função de enlace do modelo OSI, certo? Bom, não é intenção aqui nessa revisão se repetir tudo que já está dito nos slides e principalmente que já foi apresentado por mim em sala de aula, e sim apenas ressaltar os principais conceitos. Então, aqui, quais são as principais funções de cada camada, né? Eu vou aqui rapidamente apenas dar alguns destaques, mas isso não elimina a necessidade de vocês fazerem um resumo, né? E procurarem fixar bem quais são todas as funcionalidades que cada camada representa. Não são tantas assim. Tem um slide azulzinho lá no meu material que diz para vocês tudo de uma forma bem objetiva. Então vamos lá, começando de baixo para cima. A camada física do modelo OSI, ela tem apenas uma função: codificar e decodificar bits, ou seja, receber zeros e uns e transformar isso em sinais elétricos, óticos, né, eletromagnéticos, enfim, que possam representar esses bits de forma a serem transmitidos usando um determinado meio físico, certo? Que pode ser fibra ótica, par trançado, enfim, o próprio espectro eletromagnético do ar. A próxima camada, que é a camada de enlace, tem uma função extremamente importante, que é a função de detectar e eliminar erros que ocorreram na camada física, ou seja, erros de transmissão. A camada de enlace ela não pode permitir que erros sejam entregues para a camada de rede, que é a próxima camada. Essa camada, por sua vez, a camada de rede, é responsável não apenas pelo roteamento dos pacotes, ou seja, a escolha de caminhos por onde um determinado pacote deve ser despachado até alcançar um determinado destino final, mas também por toda a questão relacionada com o endereçamento lógico de uma estação, né? Então, cada estação na rede, ela precisa ter um endereço unívoco, um endereço que apenas o representa, para que ela possa ser alcançada por qualquer outra máquina do planeta, certo? Então, essa é a principal, são as principais funções da camada de rede. A camada de transporte, que é a próxima camada, né, de baixo para cima, seguindo, ela tem a importância fundamental de garantir a confiabilidade da transmissão para as aplicações. Aí você me diz, mas não é a camada de enlace que faz isso? Não, a camada de enlace ela apenas detecta e elimina os erros. Ela não faz nenhum tipo de recuperação. Já a camada de transporte é responsável por detectar que algum segmento da sua mensagem foi perdido e providenciar a recuperação desse segmento. Certo? É claro que existem outras funções importantes, como, por exemplo, a multiplexação de conexões de rede. Você, através de uma única conexão de rede, pode acessar a dezenas, centenas de websites ao mesmo tempo, simultaneamente, né? Você pode ouvir uma música enquanto você está, por exemplo, fazendo navegação web e isso usando uma única interface de rede. O nome disso é multiplexação e isso é feito pela camada de transporte. A próxima camada do modelo OSI é a camada de seção, que é aquela responsável exatamente por controlar a comunicação entre as entidades pares, ou seja, de quem é a vez de falar, né? De transmitir uma mensagem, o que ela vai ficar guardando, ou seja, em termos práticos, ela efetivamente controlaria a máquina de estados, né, do seu protocolo. A próxima camada, a camada de apresentação, é responsável pela parte de formato de dados, né? Então, toda a questão relacionada com criptografia, compactação e até mesmo a tradução de códigos é responsabilidade da camada de apresentação, né? Eu vi uma questão de concurso no passado que perguntava, o código ASCII é uma implementação correspondente a que camada do modelo OSI? Né? Então, seria a camada de apresentação. Por quê? Porque é através do código II que eu transformo, que eu, digamos, represento caracteres de forma binária. Não é isso? Então, é uma funcionalidade da camada de apresentação. E a camada de aplicação, a funcionalidade dela, a responsabilidade dela é tão somente fornecer uma interface para o usuário, né? Permitindo que ele não apenas acesse o dispositivo, mas também as redes. Ok, pessoal? Então, espero que vocês façam aí, claro, um resumo detalhado disso para que vocês possam responder as questões da prova. O próximo conceito importante é o nome das unidades de dados de cada camada, tá? Então, na camada física, a unidade é bit, né? São os bits que são transmitidos. Na camada de enlace, a unidade de dados é o quadro, ou frame, em inglês. Na camada de rede é o pacote, né?
Aí, dependendo do tipo da rede, pode ser datagrama ou apenas pacote mesmo, certo? As redes IP, por exemplo, chamam as suas unidades de dados de datagramas, ok? A próxima camada, no caso, a camada de transporte, tem também uma nomenclatura específica que é a de segmentos de mensagem, certo? E a partir daí para cima, as outras camadas todas chamam os dados apenas de dados, né? Não há nenhum nome específico. Então, recapitulando, né, nós temos camada de transporte, segmentos, camada de rede, pacote, camada de enlace, os quadros, e camada física, os bits, ok? Bom, o próximo conceito da nossa prova, lembrando mais uma vez que aqui eu não estou abordando questão por questão, e sim conceitos que são cobrados eventualmente em mais de uma questão, ok? Então, o próximo conceito se refere à modulação. Então, o que é modulação? Então, modulação é uma técnica através da qual, né, um sinal modulante, que é efetivamente sinal de dados, ele pode ser analógico ou digital, ele altera características de uma onda bem formada, de uma onda matematicamente tratável, que é chamada de onda portadora. É uma senoide, né, uma onda absolutamente definida matematicamente, né, y igual a seno de x, que vai ser alterada nas suas grandezas amplitude, fase ou frequência, ou ainda uma mistura entre elas, para poder representar os bits. Então, existem técnicas, né, eu vou falar sobre isso já já, que permitem, que fomentam essa modificação de maneira que um receptor, né, esteja na distância que estiver, possa receber essa onda, decodificá-la e entender quais foram os bits que foram usados para poder modificar as suas grandezas, né, amplitude, fase ou frequência. Tá certo? Então, isso é um processo de modulação. A modulação é tipicamente feita através de modems, né? O modem hoje é um microcircuito, né, que está dentro dos nossos equipamentos de terminais, né, das operadoras que colocam na nossa casa. Não importa qual seja a tecnologia, todas elas envolvem algum tipo de modulação, né, para poder codificar e decodificar os bits, ok? A única exceção é a transmissão em banda básica. Isso não vai cair na prova, mas só para deixar aí esse legado para vocês, a transmissão em banda básica é aquela onde todo o meio físico é usado para codificar os bits, então não preciso de modulação. A modulação só é usada quando eu vou ter mais de uma onda transmitindo dados simultaneamente num determinado meio físico, ok? Como é o caso do ADSL, como é o caso do Virtua, né? O Velox, Virtua, enfim, a maioria dos sistemas que nós utilizamos, principalmente os mais populares de acesso à internet, ok? Bom, o próximo conceito diz respeito exatamente a essas técnicas, né? Então vamos lá, existem dois mundos, o mundo analógico e o mundo digital. Analógico em que sentido? De que o sinal modulante, ou seja, o sinal a ser transmitido, é analógico. Tá? E modulação digital é quando o sinal modulante é digital, ou seja, são zeros e uns. Ambos, né, tanto sinais analógicos quanto digitais, vão ser modulados numa onda. E onda, por si só, já é um sinal analógico, né? Não existe uma onda digital. Onda quadrada, a gente até fala, é uma, digamos, licença de linguagem, né? Porque não existe uma onda quadrada, tá certo? A gente cria uma onda quadrada, a gente forma uma onda quadrada através dos harmônicos, né? Usando um procedimento matemático chamado série de Fourier, mas isso aí é uma manipulação para que nós possamos representar essa onda numa transmissão em banda básica, ok? Mas aqui a gente vai falar principalmente da banda larga, né? Onde tem as modulações analógica e digital. Então aí eu tenho, na modulação analógica, muito popular, muito conhecido por nós, o AM e o FM das nossas rádios, né? Então todo rádio que você tem em casa tem lá duas bandas, pelo menos, né? AM e FM. E AM, obviamente, significa amplitude modulada, enquanto o FM significa frequência modulada. Então, não precisa ser muito inteligente para perceber que no AM a variável que é alterada para representar os sinais analógicos, né, é a amplitude. E no FM a variável que é alterada para representar as frequências do sinal analógico que vai ser transmitido, né, seja música, seja uma voz ou coisa parecida, vai ser a frequência, tá certo? Já no mundo digital, eu tenho mais variações. Só um pequeno detalhe, ainda existe também a PM,
né, que seria a phase modulation, mas é uma técnica um pouco mais complexa, uma técnica que tem, digamos, um gasto de banda de frequência maior, então tipicamente é limitada apenas a frequências de rádio policiais, militares, enfim, né? Comercialmente o AM e FM são mais viáveis. Bom, voltando agora para a explicação, no mundo digital eu tenho o ASK, o PSK, o FSK, né? E tenho mais recentemente uma importante técnica de modulação que é a QAM, Quadrature Amplitude Modulation, que apesar de levar a amplitude no nome, também faz variações na fase do sinal, né? E uma grande importância dessa técnica, né, vou falar sobre isso no próximo tópico, é a capacidade que ela tem de aumentar a densidade de bits na modulação. Hoje, por exemplo, essas técnicas mais modernas de Wi-Fi usam um QAM que consegue transmitir 8 bits a cada modulação, a cada intervalo de tempo, a cada tique de clock. Com isso que a gente consegue chegar até taxas tão altas num sistema de Wi-Fi atualmente, tá certo? Isso se deve a uma técnica de modulação avançada, no caso como o QAM, né, o QAM 256, que é usado no 802.11ac, tá certo? Bom, então procurem aí fazer um resumo dessas técnicas, as características de cada uma, cuidado com a pegadinha, né, que a fase em inglês é com P, que se escreve, com PH, então o PSK é uma modulação em fase, e o FSK, né, é em frequência, cuidado apenas com essa pegadinha. Bom, como se pode aumentar a densidade de bits na modulação? É muito simples, óbvio, a nossa onda, ela tem um plano, ela opera num plano. Então, se eu fizer deslocamentos desse plano, né, de alguns graus, eu posso ter mais de uma onda portadora sendo transmitida simultaneamente, tá certo? Então, essa é uma das técnicas. A outra, como eu já falei no tópico anterior, é você combinar mais de uma grandeza, como é o caso do QAM, né, para poder conseguir mais variáveis possíveis, ou seja, mais sinais que, uma vez recebidos, poderão representar uma quantidade maior de bits, né, de zeros e uns, dentro de um único cenário de transmissão. Tá ok, pessoal? Então procurem dar uma olhada nisso também e especificamente aí o QAM é uma boa técnica para vocês fixarem. Bom, o quarto tópico de interesse, né, em modulação seria quais são as principais características do sistema de difusão sonora do Brasil, como eles funcionam. Bom, então vamos lá. Primeiro, no Brasil não, no mundo, né? No mundo todo é assim. Primeiro que essa frequência que você vê identificando uma operadora de rádio, né? Por exemplo, 99.9 é a rádio JB-FM. 99.9 o quê? Megahertz. E hertz é um sinal de frequência, tá certo? Mas o que acontece? Essa é a frequência da onda portadora, tá certo? E aí, a quantidade de sinais diferentes, no caso sinais analógicos, né, de frequências diferentes, que vão poder ser representados, vai depender da largura de banda de cada uma dessas rádios. E a principal característica do FM é ter uma largura de banda maior do que a do AM. O AM ele foi feito para transmitir voz em longa distância. O FM foi feito para transmitir música em distâncias mais curtas, tá certo? Então é claro que essas características, esses requisitos diferentes, né, fizeram com que as operadoras elas tivessem larguras de banda diferentes de acordo com estarem operando em AM ou em FM. É claro que todas as rádios AM têm a mesma largura de banda e todas as rádios FM têm a mesma largura de banda, certo? A única coisa é que, no caso, uma rádio FM, ela vai conseguir representar muito mais frequências do que uma AM, porque a largura de banda dele é maior, de cada canal é maior. E não posso esquecer também que, para evitar interferência, né, de uma rádio na outra, eu preciso ter uma banda de guarda, né, que até foi cobrado lá na nossa V2, né, ou seja, um intervalo onde não há nenhum sinal sendo transmitido para que, efetivamente, a transmissão de uma rádio, a portadora de uma rádio, ela não interfira na rádio seguinte, nem a anterior, nem a próxima. Ok, pessoal? Então procure dar uma pesquisada sobre isso aí, que isso aí vai ser assunto da nossa V3. Bom, calma, eu sei que vocês não ficaram muito satisfeitos, aí, muito felizes, né, com todas as questões matemáticas envolvidas nos teoremas de Naix-Shannon, mas a minha cobrança na prova, na verdade, eu usei questões de concursos, né, na prova V3, elas são teóricas, elas não são questões de cálculo em si,
né? Então, o que eu preciso é que vocês fiquem atentos, né, à razão pela qual esses teoremas foram desenvolvidos. Primeiro, para que serve tanto Nyquist quanto Shannon? Para estabelecer uma relação entre um sinal analógico, ou seja, uma largura de banda, e um sinal digital, ou seja, uma saída digital, uma taxa de bits. Então, tanto o teorema de Nyquist quanto de Shannon, né, eles têm lá, eles começam com a taxa, por exemplo, C, né, aí igual, aí vamos lá, no caso de Nyquist, 2W log na base 2 de L BPS. Quem é o W? É a largura de banda, um sinal analógico, ou seja, um valor em frequência, um valor em hertz. E o L é o número de possíveis combinações binárias que eu vou querer em cada amostra. Então, por exemplo, se eu resolver digitalizar a voz, né, conforme o exemplo que nós usamos em sala de aula, nós vamos selecionar uma largura de banda, no caso foi selecionada a largura de banda de 4 kHz para os sistemas telefônicos atuais, já inclusive explicando lá o último tópico, né, que vocês estão vendo aí. Então, essa parcela da equação de Nyquist 2W é exatamente o número de amostras por segundo que o sinal analógico vai ter que ser representado. Então, 2W, 2 vezes 4.000, 8.000 amostras por segundo, certo? E quantos bits vão ter cada amostra? É o número L, certo? Então, por exemplo, desculpa, não é o número L é o número total. Então, vamos lá, se eu usar, como é o caso do sistema telefônico atual, 8 bits para cada amostra, quantas amostras diferentes eu posso ter? 2 elevado a 8, né? 256. Então, L é igual a 256. É o número de possíveis combinações. A equação de Nyquist, né, na verdade, ela já inverte isso, porque ela aplica log na base 2, né, transformando novamente. Log na base 2 de 256 é igual a 8. Então, eu posso perfeitamente, na equação de Nyquist, substituir, né, log na base 2 de L por N, sendo N o número de bits de cada amostra. Tá certo, pessoal? No caso de Shannon, que é exatamente o tratamento da transmissão, né, de dados em canais com ruído, Nyquist não trata o ruído, ele mantém o principal postulado lá do teorema de Nyquist, que é o número de amostras por segundo necessário, né, 2W, mas ele faz um cálculo, né, da taxa máxima binária que você consegue alcançar com o ruído. Tá certo? Que vai ser, no caso, né, C igual a W log na base 2 de 1 mais S sobre N, né, que é a relação sinal-ruído do meu canal, tá certo? Mas não esqueçam que mesmo fazendo esse cálculo, né, o número de amostras por segundo que vão ser feitas do sinal analógico vai ser o do teorema de Nyquist, que é 2W, tá certo? E qual é a relação desses teoremas com o sistema telefônico fixo atual? Muito simples. Todo canal de voz telefônica no mundo, ele é de 64 kbits por segundo. Isso foi definido na década de 40 por Nyquist. E até hoje, todo sistema telefônico atual tem canais de 64K que correspondem a uma largura de banda de 4.000 Hz, né? 4 kHz, certo? Desconsiderando o ruído, ok? Mas isso também é irrelevante para comunicação telefônica, tá certo? Bom, próximo tópico, meios físicos de transmissão. E aí nós aprendemos isso, né, durante a disciplina. Nós temos os cabos coaxiais, que são cabos que contêm internamente, né, um condutor de cobre, né, de um diâmetro bastante generoso em relação aos demais meios físicos, protegido por um material dielétrico, ou seja, um material não condutor, e logo a seguir, mais uma vez, protegido por uma malha metálica de aterramento. O cabo coaxial, ele pode efetivamente ser utilizado, como é no caso, para sistemas de câmeras e tudo mais, usado externamente, desde que essa malha de aterramento seja aterrada, e aterrada nas duas extremidades, tá certo? Isso também é válido para os cabos de par trançado. Essa malha, ela não é, digamos, suficiente, claro, para proteger de forma definitiva os condutores de cobre que existem tanto nos cabos coaxiais quanto nos cabos de par trançado,
de interferências eletromagnéticas muito fortes, tá certo? Na realidade, o único meio que garante total e completa imunidade à interferência eletromagnética é a fibra ótica, porque a fibra ótica é feita de sílica, e sílica é um é um material vítreo não condutor, tá? Então a fibra ótica ela é excelente em meios onde você tem muita interferência eletromagnética, mas por outro lado, as fibras óticas são muito mais sensíveis, muito mais delicadas, né, com relação a impactos e dobraduras do que os cabos de par trançado e os cabos coaxiais, tá certo? Uma outra questão também sobre os cabos de par trançado que eu esqueci de comentar com vocês, né? Os cabos de par trançado, eles podem ser blindados ou não blindados. No caso do blindado, é o STP, ele tem uma malha também de aterramento, semelhante à dos cabos coaxiais, e também precisa ser aterrado, né, nas duas extremidades. E os cabos mais utilizados nas nossas redes são os cabos de par trançado não blindado, né? Que aí a única proteção eletromagnética que ela tem são essas tranças, né? Essas espiras que são feitas, né? Entre cada par, tá ok? Entre cada par, na verdade, entre os fios, né? Que formam cada par. Mas essa proteção, ela na verdade não é para evitar a interferência eletromagnética externa, e sim apenas a interferência eletromagnética entre os pares de comunicação, tá certo? Os cabos de par trançado, eles são organizados em categorias, né? Então nós temos lá os cabos telefônicos na categoria 3, nós temos os cabos de par trançado para redes de computadores iniciando na categoria 5E, né, que se destina a comunicações até gigabit Ethernet, e acima disso nós temos os cabos categoria 6 e o categoria 6A, né, sendo que o cabo que suporta 10 gigabit Ethernet é o 6A. Aí, mas esse 6 aí que está no meio então? Bom, ele foi inicialmente proposto para suportar o 10 gigabits por segundo, mas ele não consegue suportar a frequência de um sinal de 10 GB. Então, ele tipicamente vem sendo utilizado em instalações de data center para garantir uma maior imunidade aos pares trançados. Bom, as fibras óticas, elas têm dois tipos especificamente, né? As fibras multimodo, que são aquelas onde o diâmetro, né, desse filamento de sílica tem uma ordem de grandeza de aproximadamente 50 microns, né? Então, o feixe de luz que é sujeito a ele, normalmente através de LEDs, né? Eles não são usados lasers nas fibras multimodo, porque o alcance da fibra, em função da reflexão, é limitado, é curto, então seria um grande desperdício usar o laser nas fibras multimodo, certo? Mas então, as fibras multimodo elas têm essa característica, né, da reflexão do sinal dentro, né, do seu condutor, né, vítreo, que faz com que as fibras multimodo tenham um alcance menor do que as fibras monomodo, que por sua vez usam tipicamente lasers, né, para fazer a transmissão da luz. Não há reflexão no interior da fibra monomodo, enquanto as fibras multimodo têm lá um condutor de 50 microns, os condutores da monomodo têm uma ordem de grandeza de 5 microns, são 10 vezes menores. São absolutamente invisíveis a olho nu, sem usar microscópio, tá certo? Então, enquanto as fibras multimodo alcançam aí no máximo 2 km, né, e mesmo assim com taxas reduzidas, as fibras monomodo alcançam centenas de quilômetros sem repetição, ok? É óbvio que tem que ter alguma desvantagem, as fibras monomodo são muito mais difíceis de se manipular, de se fundir, né, de se conectorizar, e, claro, os dispositivos também são mais caros do que nas fibras multimodo, tá? Então, procurem fazer um resumo disso aí, que isso é assunto da nossa prova. Bom, pessoal, então, olha só, pouca coisa, né? Então, é só isso daí mesmo. Como eu já dei a dica para vocês aí, eu usei questões de concursos, né? Já estou dando aí para vocês a dica. Vocês podem criar uma conta gratuita aí nesse site. Essa conta gratuita ela só vai permitir que você responda até no máximo 10 questões por dia, né? Acima disso tem que pagar, mas a intenção é que você veja as questões, né, e possa saber como que o assunto da nossa disciplina é cobrado aí nos principais e melhores concursos do país, como Banco Central, Polícia Federal, Petrobras e tantos outros lugares aí que qualquer um de nós sonha em trabalhar. Tá ok, pessoal? Só uma pequena dica, né? Eu estou fazendo de tudo para ajudar vocês, tudo. E tem uma coisa que eu não tolero, é cola. Por quê? Porque o mercado vai eliminar
né? O cara que passa na faculdade sem estudar, sem correr atrás. Então, eu já vou adiantando a vocês, eu não vou querer mochilas próximos, não vou querer celulares próximos, não precisa de calculadora, e todo mundo olhando para frente bonitinho, tá certo? Porque quem merecer, eu sei, eu acompanho as aulas, né? Eu sei exatamente ali quem é que tem que passar e quem é que tem que fazer a disciplina de novo. Tá certo, pessoal? Então, grande abraço aí e até a prova.